A egrégia terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Alguma comunicação? Sim, presidente. Gostaria de registrar que hoje é aniversário do desembargador Luiz Antônio de Paula Ienaco e no próximo dia 11 do desembargador Manuel Barbosa da Silva. Então, que ambos sejam oficiados com nossos votos de muita saúde, paz, felicidades pela passagem do aniversário natalício. O que nós desejamos também. A nossa adesão. Registrado. Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Sem objeção, está aprovada. Então, faremos agora o pregão dos processos que estão inscritos para sustentação à distância. Deferiu? Eu sou a favor, mas... Eu estou de acordo. Quem vota também? Essa de quem? Seria o advogado que é de São Paulo, viria para aqui... Eu também. Então, nós estamos adiando um processo. Eu gostaria que a secretária fizesse o pregão desse processo. Número 11 da pauta eletrônica, relator desembargador Bozon, RO 11.223.40/2016. Adiado para a próxima sessão. Isso. Dia 12. Sim. Ele Tá. consegue chegar aqui, mas não consegue subir, porque o elevador está travado também. Então, vamos lá. Os processos à distância. Processo do Foro de Varginha, sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delane, número 17 da pauta RO 11.790.26/2017. Está presente no Foro de Varginha, Dr. Gabriel Mendes, pela reclamante recorrente, 17 RO 11.790. Como vota, doutor Bozon? Eu provejo em parte o recurso para determinar que o crédito seja corrigido pelo IPCAE a partir de 25 de março de 2015, mantendo o valor arbitrado à condenação. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Gabriel da Silva Carvalho Fernandes Mendes. Boa tarde, excelentíssimo presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais votantes, participantes da mesa nesse dia, em especial ao doutor Delane, de Pós de Caldas, a quem tivemos o prazer de tantas vezes estarmos juntos lá. Gostaria de cumprimentar o ilustríssimo representante do Ministério Público e os demais colegas presentes ao plenário também. Primeiramente, agradecer ao relator pelo provimento do nosso recurso. E minha fala será breve aqui, excelência, só com relação a 2 pontos do nosso apelo. Nós discutimos equiparação salarial e, em outro sentido, a redução, aliás, a pagamento pelo intervalo entre a jornada em razão do fracionamento. A empresa trabalhava com fracionamento do intervalo mínimo de 1 hora em 2 períodos distintos de meia hora cada um. Com relação à equiparação, excelências, é só, na verdade, tão somente um registro, né? Talvez pequeno detalhe cometido pela sentença de origem. Foram deferidas as diferenças salariais pela equiparação salarial, só que o juiz limitou até fevereiro de 2016 e a reclamante foi demitida em novembro de 2017. E o argumento do juiz apoia no sentido que em fevereiro de 2016 houve equivalência entre os salários equiparandos, tanto da paragonada quanto da paradigma. Ou seja, dando a entender que a partir daí o salário ficará estanque, né? E a nossa pretensão recursal é tão somente que, a partir de fevereiro de 2016 em diante, sejam deferidos ao menos a correção feita pela convenção coletiva da categoria, porque nesse período de 2 anos, até a demissão dela, houve 2 reajustes pela convenção coletiva da classe. E aí, para não haver uma corrosão inflacionária, né? Ou seja, o salário estanque a partir de então,
a gente pede provimento nesse sentido, que seja deferido pelo menos a correção do salário da reclamante a partir de fevereiro de 2016, em razão dos reajustes da categoria. Nesse meio tempo, como disse, houveram 2 reajustes da convenção coletiva da classe. E com relação ao segundo tema, excelências, o intervalo entre a jornada, o juiz até deferiu, mas tão somente no período em que não houve convenção coletiva regulamentando essa situação específica, ou seja, com base no artigo 71, parágrafo 5º, que a partir de 2015 para cá em diante, possibilitou que, mediante negociação coletiva, houvesse o fracionamento do intervalo entre a jornada. E eu gostaria de me ater à redação, excelências, da cláusula do parágrafo em específico que foi alterado por essa lei, que fala especificamente, abre aspas, o intervalo expresso no CAD poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o termo da primeira hora trabalhada e o início da última hora, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho que são submetidos. E aí gostaria de frisar e chamar a atenção. Estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de atividade específica. Operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros. Então, a mens legis aqui, excelência, no momento em que foi formulada essa alteração, a partir de 2015, quer me parecer que foi especificamente para uma determinada categoria, que são as empresas que trabalham no transporte coletivo de passageiros em razão das peculiaridades do serviço, né? E que não é o caso no concreto aqui, porque nós estamos falando da autopista Fernão Dias, que é a concessionária, que foi autorizada pelo Estado de Minas, pela União, na verdade, a regulamentar a Fernão Dias aqui na região. Então, ao meu ver, salvo, né, com todas as vendas possíveis, não se trata exatamente da atividade prevista no parágrafo 5º acrescentado por essa lei de 2015, ou seja, não se adequaria ao caso concreto, em que pese a despeito de existir uma convenção ou um acordo coletivo autorizando esse fracionamento, ela não se adequaria especificamente à atividade fim da empresa, ou seja, reprisando aqui tão somente sem ser exaustivo no tema, que tão somente visava estabelecer fracionamento para as empresas de transporte coletivo de passageiros em razão das peculiaridades. Então, como a empresa não trabalha com isso, ao meu ver, não haveria necessidade de ter sequer essa autorização de negociação coletiva, porque não alcançou a atividade fim da empresa. E a outra especificamente é porque o parágrafo também expressa no sentido de se alcançar tão somente empregados específicos, ou seja, motoristas, cobradores e pessoal de fiscalização de campo. A reclamante, nesse caso, excelências, era operadora de pedágio, ou seja, ela era que cobrava o pedágio dos carros e demais veículos que passavam na rodovia Fernão Dias aqui. E ainda que não, por esse argumento, excelência, nós sustentamos também, de certa maneira, a questão de direito intertemporal, porque se uma legislação veio, ainda que se entenda, né, data vênia, aplicável nesse caso, essa legislação a essa empresa especificamente, essa lei de 2015, a reclamante foi contratada em 2011. Então, se houve uma alteração em prejuízo do empregado, não poderia retroagir, obviamente, ao direito adquirido já conquistado, incorporado ao contrato de trabalho dessa reclamante específica. E, nesse sentido, suscito até, por analogia, a súmula 191 do TST, que regulamentou a questão da lei que alterou a base de cálculo adicional de periculosidade, e o TST fixou o entendimento de que, a despeito da alteração legislativa, esse prejuízo, né, só vai se aplicar especificamente aos contratos firmados a partir de então, da vigência da lei. Então, acredito que, também com base nesse segundo argumento, essa legislação não poderia alcançar a reclamante que foi contratada anteriormente à sua vigência. E assim eu peço novamente, venha ao entendimento do relator, para que seja provido nosso recurso e aí alargado a condenação no pagamento do intervalo entre a jornada, mesmo nos períodos em que houve a convenção e acordo coletivo. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Bozon? Presidente, quanto à equiparação, eu estou entendendo que data vênia o advogado está com excesso de escrúpulo, porque o primeiro grau já garantiu a observância do princípio da irredutibilidade salarial. Então, de modo que, por força dessa ressalva feita em primeiro grau, o direito a reajustes
previstos em instrumentos coletivos está garantido. Quanto ao intervalo, eu entendo, data vênia, que não há direito adquirido à manutenção do intervalo por 1 hora, né? Porque senão a negociação coletiva seria impossível, né? Só se aplicaria a empregados cujos contratos tivessem vigência equivalente a dos acordos coletivos. E eu estou entendendo também que o serviço de pedágio, né, é um serviço de operação de veículos rodoviários, né? Quer dizer, na operação de veículos rodoviários, leva-se em conta também o pedágio. E a autora trabalhava na fiscalização de campo, de modo que eu entendo que esse parágrafo 5º é estritamente aplicável ao caso dos autos. Enfim, eu mantenho meu voto, presidente. Como revisor, estou de acordo, doutora Camila? Não, é o juiz Delany. Delany? Presidente, primeiramente eu saúdo o eminente procurador, que fez uma bela sustentação oral, mas com relação ao voto, eu estou de pleno acordo com o ilustre relator. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Ok. Obrigado, senhores. Boa tarde. Processo seguinte. Tem uma... Tem mais algum? Não. Então, preferência regimental. Pode fazer o pregão. Sala de sessão, relator desembargador Milton, segundo votante, juiz convocado Delany, terceira votante, desembargadora Camila. Número 42 da pauta, AP 11.234, 35/2013. Está presente para assistir, isso já teve sustentação oral dia 1º de agosto, está presente a doutora Luciana Andréa Silva, em causa própria. – 42 da pauta, AP 11.234. Perfeito, obrigado. Atento ao que foi dito da tribuna, nós alteramos nosso voto para dar razão ao agravante, porque a empresa teria sido citada num endereço que é o correto, mas na comarca errada. E, portanto, não podemos ter como válida essa citação. Por outro lado, o representante legal da empresa estava preso. E, por isso, dispõe o artigo 917, inciso 1º do CPC, que a impossibilidade do representante legal da empresa comparecer em juízo, a citação não pode ser feita. Então, por esse motivo, conheço do presente agravo de petição no mérito dou-lhe provimento para declarar a inexigibilidade do título executivo por ausência de citação regular dos executados no processo de conhecimento e condeno de ofício agravado o exequente a pagar multa por litigância de má-fé no importe de 10% no valor corrigido da causa em prol do agravante executado, com fundamento no artigo 81 caput do Código de Processo Civil de 2015. Como vota doutor Delany? Estou de acordo. Doutora Camila? Inteiramente de acordo, presidente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Muito obrigada. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 4, AP 10.019, 57/2018. Inscrito, doutor Sérgio Fernando Tavares, ausente. Alguma divergência? Não. Então, unanimidade, proclama o resultado. Seguinte. Sala, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delany. Processo número 12 da pauta, RO 11.420, 92/2017. Apenas para assistir. Está presente o doutor Bernardo Viana pelas reclamadas. Sala de quem? Doutor Bozon. Qual que é o número?
Como vota, doutor Bozon? Presidente, eu estou negando provimento ao recurso. Como revisor, estou de acordo. Doutor Delany? De acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delany. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 60, RO 11.998, 47/2015. Inscrito, doutor Sérgio Fernando, ausente. 60 da pauta. Há divergência? Não, presidente. Então, unanimidade, proclama o resultado. Seguinte. Número 15, ROPS 10.292, 19/2018. Presente, doutor Sávio Gabino, pela reclamada recorrida. Número 15, ROPS 10.292. Na condição de relator, conheço o recurso interposto pela parte autora, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Flávio Corrade Gabino. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da mesa, uma boa tarde. Na realidade, eu estou pela recorrida, então eu vou aguardar a divergência de voto. Há divergência? Não, presidente. Da minha parte, não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Tá certo, obrigado. Número 67, AP 128.300, 27.998. Presente, doutor Laí Freitas, pelo reclamante agravante. 67, AP 128.300. Conheço o agravo de petição interposto pela executada. Pelo adiantado da minha idade, eu já perdi um pouco a minha audição. Então, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência aumentar o seu nível de... Conheço o agravo e nego o provimento. Nega provimento. Sim. O senhor vai sustentar? Senhor presidente, vou sustentar. Então, com a palavra. Pois não. Egrégia turma, senhor representante do Ministério Público, senhora secretária. Data máxima vênia do voto de Sua Excelência, há um reparo aqui, aliás, há um erro crasso na decisão de primeiro grau, que é a decisão objeto desse agravo. É que eu vou ler para Vossa Excelência aqui e solicito, data máxima vênia, a melhor atenção para o termo. Quando a interposição dos embargos foi fundamentado em preliminar da admissibilidade e tempestividade e foi decidido, escrito pelo juiz o seguinte: alega o exequente, em sede de preliminar, a intempestividade dos embargos apresentados, bem como a ausência de garantia integral da execução e coisa julgada, pretendendo o não conhecimento dos requerimentos aviados pela executada. Em seguida, diz a excelentíssima juíza presidente, cuja decisão está sendo atacada agora. De fato, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 884 da CLT, motivo pelo qual decido não conhecer dos embargos apresentados. Ora, se ela, então, considerando em que o conhecimento do pedido da executada seria objeto de matéria alegada de ordem pública, ela, então, cometeu um erro crasso, porque nasce aqui esse chamado erro crasso da data máxima vênia e daí de Vossa Excelência também. É que, não sendo conhecido os embargos à execução, vista de não preenchido os requisitos do artigo 884 da CLT, mas
consequentemente, mas conhecida a petição a título de matéria de ordem pública, consequentemente, haveria de ser acolhida a ausência de garantia integral do juízo, exigência do mesmo artigo 884 da CLT, pelo qual foi negado o conhecimento porque não demonstrado a prática das exigências do artigo 84. Aliás, por ser direito de juridicidade e de ordem pública também. Por quê? Porquanto o artigo 884 da CLT é a mola mestra, inclusive nas execuções. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Com relação aos demais aspectos do nosso AP, o tema é o mesmo. Primeiro, são os não requisitos do artigo 884 pela executada no apresentar sua petição em juízo. Segundo, quanto ao mais também, foi demonstrado para Vossa Excelência, que é o relator, os mesmos erros da sentença de primeiro grau, a começar do artigo 884 da CLT e o demais, inclusive até coisa julgada de processo idêntico na mesma vara de origem e, portanto, não poderia ser também desconhecido a coisa julgada, que é matéria, imposição legal e de juridicidade também. E, por outro lado, aqui, ó, a coisa material, transcreveu-se aqui a decisão, transcreveu-se também a petição e transcreveu-se, então, a parte, jogou a subsistente, inclusive a coisa julgada está aqui transcrita. Então, se haveria uma decisão já no mesmo juízo com relação à mesmíssima matéria, não caberia, então, embargos, caberia à executada apresentar a grave de petição, porque o embargos anterior do mesmo naipe já tinha sido decidido julgando improcedente a arguição. Portanto, data máxima vênia, inclusive a arguição do artigo 836 da CLT e o 507, que é vedada a parte discutir no curso do processo as questões já decididas e a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, data máxima vênia, espera-se, com devido respeito, seja examinado por Vossa Excelência esse primeiro tópico que foi salientado, que eu tenho garantia absoluta de que não foi apreciado no voto que Vossa Excelência emitiu, que é exatamente aquilo. Não foi conhecido o embargos à execução por não existir os pressupostos do artigo 884. Portanto, tudo aquilo que foi arguído com relação ao artigo 884, principalmente a garantia da execução, esse é substrato positivo para o acolhimento do agravo de petição. Bom, o embargo da execução efetivamente não foi conhecido, mas não é contra isso que o exequente se insurge. Ele requereu uma penhora de caderneta de poupança e que foi indeferido, e nós estamos mantendo. Como vota o eminente juiz Delano? Estou de acordo. Doutora Camila? Terão igualmente de acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Até a seguinte. 50, RO 11.565/80/2017. Inscrito, doutor Henrique Souza. Ausente. Há divergência? Tem, Não, né, doutor Delane? Tem? Cadê? Então, fez uma divergência no processo 50. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Minério e Pesquisa contra Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Minério, de Extração de Minério, Pesquisa e etc.
Eu estou divergindo nas horas em itinerário. Da divergência é em relação ao transporte intermunicipal, que eu entendo por ser transporte público para efeitos do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Então, eu divergiria nesse sentido que eu apenas daria o direito às horas em itinerário no período em que o transporte não estivesse acobertado pelo transporte público e também pela incompatibilidade de horários. Eu vou incorporar essa divergência. Tudo bom? Não, meu nome é esse não, meu nome é Delcio, sou advogado recorrido. Doutor Camilo, está de acordo? Não. Aliás, eu estava acompanhando a divergência. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Número Seguinte. 40, RO 11.128, 23/2017. Está presente doutora Maria Elisa Deieno, pela reclamada recorrente 40, RO 11.128. Na condição de relator, conheço os recursos ordinários depostos pela reclamada e pelo reclamante. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para conceder ao autor os benefícios de justiça gratuita e afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No mais, mantenho o valor da condenação por compatível e concedo a palavra à eminente advogada doutora Maria Elisa de Andrade Garcia Deieno. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos demais integrantes dessa mesa e aos nobres colegas que estão aqui. Excelência, restou devidamente comprovado, mediante todas as provas, inclusive depoimentos, inclusive foi observado na sentença proferida em primeiro grau, que o reclamante exercia, de fato, o cargo de confiança, ainda que ele não tenha recebido a gratificação de 40%, ele recebeu uma gratificação significativa de 35% quando da sua promoção, motivo pelo qual são manifestamente indevidas as horas extras pleiteadas e deferidas. Além disso, merece observação o fato de que, durante toda a contratualidade, o reclamante exercia jornada externa, motivo pelo qual, também de plano, já eram indeferidas as horas extras. Sendo assim, a reclamada pugna pela reforma da sentença para que sejam afastadas as horas extras pleiteadas, principalmente sob pena de violação ao princípio da primazia da realidade dos fatos, uma vez que restou completamente comprovado o cargo de confiança, principalmente pelo depoimento do senhor Everson Beltrão, em audiência de instrução, e reitero que foi, inclusive, bastante mencionada na sentença proferida em primeiro grau. Além disso, deve ser afastada a multa do artigo 477, uma vez que for comprovado também o pagamento das verbas rescisórias apenas 8 dias após a demissão do funcionário, sendo assim, são manifestamente indevida a multa do artigo 477. Obrigada. O juiz de primeiro grau destacou muito bem o depoimento da testemunha referida na tribuna para desconsiderar esse depoimento. Ele desconsiderou, com todo respeito. A senhora me permite julgar? Desculpa. A senhora já falou tudo que a senhora tinha que falar. Agora sou eu que estou julgando. Desculpa, com o devido respeito. O juiz entendeu tendencioso, insincero e impreciso e não valorizou esse depoimento, e razão pela qual
nós acompanhamos face o princípio do contato direto do juiz com as partes e as provas. E o juiz entendeu que, efetivamente, o reclamante não exercia cargo de confiança e nós acompanhamos esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto e o fato de que ninguém é gerente por só receber o título de gerente. As atividades efetivas do trabalhador têm que ser condizentes com o exercício de um cargo de gerência, ainda mais prestando jornada externa. Que gerente é esse? Que fiscaliza o quê? Como vota doutor Delany? Estou de pleno acordo. Doutora Camila? Legalmente de acordo, presidente. Então, por unanimidade, proclama-se o resultado. Uma boa tarde. Obrigada. Relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delany. Terceira votante, desembargadora Camila. Processo número 2 da pauta, RO 10.214, 59/2018. Está presente a doutora Hilda Homling, pela reclamada recorrida. Dada a palavra. Como relator, conheço o recurso interposto pelo Ministério Público do Trabalho e dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 300 mil, que serão revertidos ao Fundo de Amparo do Trabalhador, conforme parâmetros fixados na fundamentação. E fixamos custas pela reclamada no importe de R$ 600 sobre o valor hora fixado. E concedo a palavra, inicialmente, ao doutor Eduardo, representante do Ministério Público do Trabalho. Senhor presidente, egrégia turma, a proposta de voto de Vossa Excelência atende plenamente às pretensões do Ministério Público, motivo pelo qual eu peço que os demais pares acompanhem a proposta de voto. Justiça. Agora concedo a palavra à eminente advogada doutora Hilda Renata Borlido Homling. Excelentíssimo senhor presidente e demais componentes da turma, boa tarde. No caso em si, a sentença de primeiro grau ela foi muito objetiva em determinar que o objeto da ação era realmente o dano moral coletivo, o que não foi evidenciado nos autos. O que o Ministério Público veio a fazer foi instaurar um procedimento, inclusive, que ele foi aceito no Espírito Santo, no Estado do Espírito Santo. Nós temos os autos que, no Estado do Espírito Santo, foi feita uma avaliação, foi feita a vistoria na empresa, e lá foi acatada a defesa de que a empresa é impossível dela cumprir o que o Ministério Público determina. Então, assim, o que o juiz de primeiro grau veio fazer foi exatamente observar as provas dos autos. A empresa comprovou que ela diligencia para o cumprimento da legislação. A empresa criou um prêmio de produção por liberalidade que ela não tinha obrigação nenhuma de criar. Ela paga o prêmio de produção conforme a jornada do funcionário. Quanto mais próximo da jornada legal, maior será o prêmio de produção. Isso, para a empresa, é um ônus enorme, o que não pode ser ignorado, para outra turma. A outra questão, a empresa implementou o gozo e o registro das horas extras, o gozo e o registro do intervalo entre a jornada, para que realmente ele fosse usufruído. A prova constante dos autos é que a empresa vem diligenciando e que o dano moral coletivo não existe. A empresa demonstrou, foi ouvida uma testemunha nos autos, e a empresa demonstrou por toda a documentação de que as medidas adotadas estão surgindo efeito. A fiscalização que deu origem a essa ação civil pública é uma fiscalização de 2015. A empresa juntou diversos documentos demonstrando que, por mais A mais B, que o Ministério Público venha revolver números, ele não vai conseguir provar o dano moral coletivo, uma vez que o descumprimento é menos de 3% das possibilidades de descumprimento. A empresa está com um ônus enorme com esse prêmio de produção, a empresa está com um ônus enorme com o pagamento exatamente com o registro, cobrando o registro do intervalo entre a jornada, cobrando o gozo do intervalo entre a jornada, cobrando que os funcionários façam o intervalo interjornada. A empresa provou que ela põe 3 funcionários em cada filial, em cada função, para
suprir os funcionários que vão para a rua e que não têm condição de voltar por intempéries de tempo, de chuva, do cliente que tem problema na obra. Ou seja, a empresa demonstrou por A mais B que ela tomou todas as medidas e que essas medidas estão tendo resultado positivo. Não pode o Ministério Público agora virar as costas, inclusive que ele aceitou esse mesmo procedimento, essas mesmas medidas no Estado do Espírito Santo. Ou seja, se lá ele aceitou, olha, a empresa realmente está passando por essa situação, olha, realmente a empresa implementou questões para que não haja descumprimento da legislação, não pode, no Estado de Minas Gerais, ter uma decisão diversa. É extremamente absurda essa decisão diversa. Dano moral coletivo, a empresa demonstrou que ela não tem interesse na realização de horas extras, ela paga por elas. Dano moral coletivo, se os funcionários não estivessem recebendo por essas horas extras. Inclusive, uma das questões que a empresa tem dificuldade de implementar as medidas é porque os funcionários, eles contam com essas horas extras no Olerite, ou seja, a empresa está tomando todo o procedimento, é a segunda maior concreteira do país, está tomando todo o procedimento para que não ocorra horas extras, para o Ministério Público vir com uma ação forçando uma de termo de ajustamento de conduta. A empresa não pode prever uma chuva, a empresa faz programação antecipada, ela fez prova, fazemos programação antecipada, não aceitamos programação de última hora, não aceitamos cliente de última hora. Então, por A mais B, o juiz de primeiro grau que colheu a prova, que verificou todas as intempéries, que verificou que a empresa tomou todas as medidas, ele declarou exatamente: para o descumprimento da legislação trabalhista, existem as medidas administrativas, quais sejam aplicação de penalidade. A empresa já recebeu as penalidades, pagou por elas, foi fiscalizada a última vez em 2015. Cadê o Ministério Público nesse momento? Em 2015 ela foi fiscalizada. Não é a ação civil pública que vai fazer, o objeto da ação civil pública não é a aplicação de penalidade. O objeto da ação civil pública é amparar e apurar dano moral coletivo. Não restou demonstrado dano moral coletivo. Não restou demonstrado que o trabalhador tenha trabalhado em horas extras e não tenha recebido. Não restou demonstrado que a empresa não tomou providências desde 2015 para cá. O que restou demonstrado foi totalmente o oposto, que ela tomou providências, as providências estão nos autos. As providências estão nos autos. Ignorar as providências tomadas pela empresa, ignorar o resultado dessas providências, é ignorar a realidade, o princípio da realidade. Então, nesses termos, a empresa entende que ela tomou todas as providências, que não houve dano moral, como o próprio juiz, a própria sentença de origem, não houve dano moral coletivo, não está que se falar em aplicação de penalidade. Para aplicação de penalidade, Ministério Público, fiscalização, já existe a multa pela fiscalização, ela já é penalizada. Ação civil pública, dano moral coletivo, não restou comprovado, não tem um funcionário lesado, porque eles estão recebendo, e as medidas adotadas pela empresa demonstram que ela tomou providência, que ela vem tomando providência. Não pode simplesmente agora ignorar tudo que foi provado nos autos. Tudo que foi provado nos autos, os números são claros, as práticas são claras, e a prova testemunhal é muito objetiva. Foi uma única testemunha, foi muito objetiva. O juízo de primeiro grau teve condição de amparar as provas, teve condição de analisar os fatos, e realmente restou comprovado que não houve dano moral coletivo, que para a ação civil pública haveria que ser o dano moral coletivo, que para a aplicação de penalidade devido a não cumprimento da legislação, ação administrativa, não ação judicial. Não há de que o Ministério Público mover uma ação judicial, envolver o judiciário por isso. Não há porquê. Pede assim, a ré pede que seja reconsiderado o voto, diante de todas as provas que estão constantes nos autos, que seja reconsiderado. A empresa é uma empresa grande, é uma empresa que fornece tem muitos campos de trabalho, ela está aí em quase todos os estados. Então, assim, ela é uma empresa responsável, ela demonstrou sua responsabilidade. Irresponsável é ela querer, não vou deixar fazer hora extra. Estou construindo ali um aeroporto, que cai aquela obra, por quê? Porque eu tenho que parar o concretagem no meio do caminho, eu tenho que parar o concreto no meio do caminho, eu tenho que parar uma laje no meio do caminho, porque o Ministério Público não me deixa fazer horas extras. Eu tenho 3 funcionários em cada função para suprir, mas eles não foram suficientes, senão minha obra vai ter que parar. O que restou provado neste processo, e não é um processo capixaba, é um processo eminentemente mineiro,
é de que, conforme documentação constante no processo, consistente em cartões de ponto, foram constatados 2.398 hipóteses de jornada de trabalho que extrapolou 10 horas, perfazendo 274 empregados nessa situação no curto período de setembro de 2017 a março de 2018. A empresa tem vários mecanismos à sua disposição para fazer rotatividade de turnos, compensação de horas, mas nunca, jamais, em tempo algum, alguma delas admite que a jornada seja extrapolada de 10 horas. E, portanto, o limite máximo é 10 horas e tem que ser efetivado mais do que administrativamente, porque a empresa já demonstra que a situação não é só aqui no estado de Minas Gerais, porque já houve um caso no Espírito Santo. Portanto, ela que se adeque à realidade de mercado para cumprir a legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista é fruto também de consenso da classe empresarial. Como vota, doutor Delany? Estou acompanhando Vossa Excelência. Doutora Camila? Integralmente de acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Obrigada. Sala de sessão. Relator, juiz convocado Delany. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 32, RO 11.201, 88/2015. Há 2 advogados inscritos. Presente, doutor Marcelo Luiz Costa, pelo reclamado recorrido, e inscrito, doutor Fabrício Reis, ausente. Número 32, 11.201. Como vota, doutor Delany? Senhor presidente, estou conhecendo do recurso interposto, com exceção do tópico denominado da omissão do julgado quanto a 9 substituídos por ausência de interesse recursal. Não conheço do pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, formulado nas contrarrazões da Montemec Montagens, Engenharia e Construções Limitada por impropriedade da via eleita. No mérito, estou dando provimento parcial ao recurso para condenar a reclamada BIA, atualmente denominada Fosfaz Fertilizantes Limitada, a responder de forma subsidiária pelos créditos deferidos aos substituídos Daniel Gomes da Neiva, Dírcio Martins dos Santos e José Paulo dos Santos, nos mesmos termos e limites da responsabilidade imputada à empresa Montemec. Determinar que, após o trânsito em julgado da presente decisão, o douto juízo da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte oficia a 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nos autos de número 001062541 de 2015, solicitando que eventual saldo remanescente em favor da ET seja transferido para a garantia da execução destes autos. E, finalmente, excluir a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais a favor dos patronos das reclamadas, mantido o valor da condenação ainda por compatível. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Marcelo Luiz Guimarães Costa. Boa tarde a todos. Com relação à questão da responsabilidade, vou tentar ser bem breve, até tive a oportunidade de entregar memoriais. Acho que essa questão aí já foi, inclusive, enfrentada por essa turma, afastada aí a aplicação da OJ 191 do TST, que foi aplicada pelo douto juiz de origem. A única coisa que eu gostaria de ressaltar, e aí não sei se isso foi abordado no voto do ilustre relator, a limitação, falou que foi deferido nos termos da sentença com relação à responsabilidade da Montemec, mas para que não sejam deferidas verbas tipicamente rescisórias, como multa fundiária, sequer a proporcionalidade, no caso, proporcionalidade de aviso prévio, proporcionalidade de multa fundiária, uma vez que esse período em que esses 3 empregados prestaram serviços na obra da BIA em favor da Montemec não coincidem com o período da rescisão contratual. A princípio, é somente esse ponto que eu gostaria de ressaltar aqui na tribuna. Doutor Delany? Senhor presidente, bom, aqui, em relação à sustentação do ilustre procurador,
Realmente houve a limitação, consequentemente, são as parcelas próprias desse período. Na eventualidade de haver alguma dúvida, o senhor pode entrar com embate de declaração, acho que é o meio próprio nesse caso. Eu não posso ir muito além aqui, porque realmente aí teria que entrar no processo. Mas, em síntese, eu mantenho minha proposta de voto. Né? Como vota a doutora Camila? Desembargador Bozon primeiro, né? Eu acompanho o relator e ressalto que data vênia, a responsabilidade subsidiária tem que ser proporcional ao benefício da tomadora em relação ao contrato. Agora, isso de livrar o tomador também do pagamento das rescisórias não me parece correto, não. Porque suponhamos o seguinte, um contrato dura 5 anos. Pelos 4 primeiros anos e 6 meses, foi a tomadora A. Pelos últimos 6 meses, a tomadora B. A tomadora B arcaria só ela com a rescisão e a tomadora A ficaria livre? Não é equânime isso. Esse critério pretendido da tribuna, acompanho o relator. Acompanho integralmente também, presidente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. 29, RO 10, 979, 35/2016. Há 2 advogados inscritos. Inscrita a doutora Andréia Silva, ausente, e presente doutora Camila Lima, pela reclamada recorrente. 29, RO 10, 979. Como vota a doutora Delane? Presidente, aqui eu estou conhecendo dos recursos, no mérito eu estou dando parcial provimento ao da reclamada para limitar a condenação ao pagamento de horas extras pela inobservância do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, aos dias em que a extrapolação da jornada diária contratual for superior a 15 minutos, bem como para limitar a condenação referente às multas convencionais a uma por instrumento violado, na CCT 2012-2013, CCT 2013-2014, CCT 2014-2015 e CCT 2015-2016. Estou também dando parcial provimento ao recurso da reclamante para estender a condenação referente às multas convencionais às CCTs 2012-2013, 2013-2014. Mantido o valor da condenação, porém incompatível. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Camila Leite Lima. Boa tarde a todos. Boa tarde, ilustre relator, demais componentes desta egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária e demais colegas. Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, eu gostaria de ressaltar aqui apenas a questão da correta aplicação da justa causa à reclamante pela empresa. Estamos diante de uma situação em que uma trabalhadora, enquanto agente funerária, que já tinha sido advertida verbalmente por cometer equívocos em seus atendimentos, ao ser procurada por um casal que arcava periodicamente com o plano funerário, não encontrou no sistema da RE o contrato de adesão especificamente relacionado aos serviços funerários. Ela alega que encontrou apenas o contrato de sepultamento. E aí, por essa razão, ao invés de se reportar ao seu superior hierárquico, pedindo uma orientação sobre como proceder, eu peço vênia para ler o próprio depoimento da reclamante à audiência de instrução. Disse ao familiar que voltasse em casa e procurasse o contrato do plano. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que o cliente, que arcava periodicamente com o plano contratado, recebeu uma resposta da funcionária para que ele retornasse em casa e procurasse o contrato. O cliente que provavelmente não, é inquestionável, que passava por uma situação de extrema angústia e desconforto pelo falecimento de seu familiar, recebe uma resposta da trabalhadora de que ele retornasse e procurasse o contrato. Então, com a devida vênia ao voto proferido, gostaria de ressaltar que aqui, diferente do que restou consignado em sentença, não estamos diante de uma falha do sistema da reclamada, mas sim de uma falha da própria trabalhadora, que não tomou as medidas necessárias para prestar aquele serviço para os familiares. Inclusive, já tinha sido advertida verbalmente por situação semelhante. Então, eu gostaria de pedir, com devida vênia ao voto proferido,
provimento do recurso da reclamada nesse sentido, ante a correta aplicação da justa causa à reclamante. Muito obrigada. Presidente, aqui realmente é indiscutível que a reclamante cometeu uma falha, mas não com a gravidade a ponto de caracterizar a justa causa. E, nesse caso, ela, de fato, não encontrou esse contrato no sistema e não agiu da melhor maneira possível. Mas o que se verificou, inclusive, pela prova colhida, é que o próprio cliente afirmou que a obreira não localizou o contrato de adesão ao plano funerário, mas, em momento algum, revelou que recebeu um mau atendimento que tivesse sido ou que tivesse sido destratado pela atendente. Acho que ela realmente ficou nervosa, alguma coisa assim, e como bem colocou o ilustre juiz de primeiro grau, ainda que tivesse ocorrido uma falta maior nesse caso, seria a única situação que desabonasse a conduta da reclamante dentro desse contrato de trabalho. Então, realmente, eu não vejo razão para justificar essa dispensa por justa causa e estou mantendo minha proposta de voto nesse sentido. Doutor Bolson? Eu também, presidente. Essa carta que a cliente da reclamada e foi referida pelo relator não se queixa da reclamante, não, se queixa da empresa, né? Acho que a empresa está querendo aquela história do general que chuta o coronel, que chuta o capitão. No final, o chute final fica com o cachorro mesmo, né? Então, parece que houve uma falha grave aí da empresa em relação a um cliente. A empresa deve ter pagado por isso e agora quer descontar na empregada. Então, eu acompanho o relator. Camila? Acompanho integralmente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Obrigada, boa tarde. 38, RO 11-524-09-2016. Está presente o Dr. Arkley Soares, pelo reclamado recorrente. 38, RO 11-524. Como vota a doutora Delane? Presidente, aqui estou conhecendo dos recursos interpostos, rejeitando as preliminares de perda do objeto da ação e ilegitimidade passiva. No mérito, estou negando provimento ao apelo da reclamante e dando provimento parcial ao apelo da Ivan Mercedo Moreira Sociedade de Advogados para condenar a autora com base nos artigos 80 e 81 do CPC a pena de litigância de má-fé, fixada em multa de 1% sobre o valor da causa, ou seja, R$100 mil a ser vertida, o valor da causa é R$100 mil, a ser revestida em favor da primeira reclamada, mantido o valor da condenação por ainda compatível. É o 11.524. Conceda a palavra ao eminente advogado, Dr. Arkley Mendes Soares. Boa tarde a todos. Cumprimento o ilustre relator pelo brilhante voto e gostaria de pontuar apenas 3 questões. Primeiramente, excelências, que a reclamante disse na sua petição inicial que trabalhava exclusivamente para o Banco Santander. E isso ficou comprovado através do seu próprio depoimento pessoal, que a reclamante também fazia cobranças extrajudiciais para a empresa CEMIG, que é uma companhia energética. Então, não caberia de forma alguma ao vínculo bancário, uma vez que se trata de atividade meio e, além disso, não trabalhava exclusivamente para bancos. Trabalhava para bancos, trabalhava também para companhias energéticas, empresas siderúrgicas e demais atividades. No próprio depoimento pessoal, abre aspas, a reclamante disse que, quando era cobrando CEMIG, se apresentava como funcionária da primeira reclamada, prestando serviços para a CEMIG. Além disso, todos os embargadores, restou muito claro que as atividades da reclamante eram atividades meios e não atividade fim como alegado. A reclamante alegou no inicial que sofria era cobrada de metas do banco, que era subordinada aos bancos, que vendia cartões de créditos, produtos bancários, mas tudo isso caiu por terra, uma vez que no seu próprio depoimento pessoal a mesma disse, abre aspas, que não tinha acesso a dados bancários do cliente Santander, que não vendia produtos bancários, que todas as ligações eram monitoradas pela Raquel, vinculada à primeira reclamada, fecha as aspas.
Além disso, disse, abre aspas, que seu último supervisor foi o Wellerson, empregado primeiro reclamado, com o qual resolvia todas as questões funcionais, que a depoente não tinha contato com funcionários do Banco Santander. Dessa forma, resta caracterizada a má-fé da reclamante, uma vez que sua inicial é totalmente contraditória em relação àquilo que a mesma disse no depoimento pessoal. Por último, todos os embargadores, gostaria apenas de pontuar a recentíssima e brilhante decisão do Supremo Tribunal Federal, no dia 30 de agosto de 2018, julgando a arguição de descumprimento de preceito fundamental 324 e o recurso extraordinário 958252, que decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. A tese de repercussão geral aprovada no recurso extraordinário 958252, abre aspas, eu juntei a tese de repercussão geral aprovada aos memoriais finais, uma vez que se trata de documento novo. E ela diz o seguinte, abre aspas, é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Dessa forma, doutos embargadores, a reclamada reitera a improcedência e improvimento do recurso autoral. Presidente, meu voto é em linha com a sustentação oral do eminente advogado, apenas esclarecendo a da outra turma que dessa feita, eu apliquei a multa de litigância de má-fé porque, realmente, a petição inicial e o depoimento estão em total contradição. Então, acho que ficou muito claro que a reclamante tentou induzir o juiz a erro, desvirtuando fatos para alcançar o seu objetivo. E, nesse caso, eu acho que a medida pedagógica aí se aplica. Então, só apenas justificando essa situação. Solução? Eu só quero ressalvar o seguinte, com a decisão do Supremo, lembrada da tribuna, já não importa mais se ela era uma terceirizada de banco ou da CEMIG, né? Enfim. Ela não tem direito ao que pretende. Doutora Camila? Legalmente de acordo, presidente. Na unanimidade, assim se proclama o resultado. Obrigado, excelência. Número 40 da pauta, RO 11.583.04/2017. Inscrito Dr. Henrique Souza, ausente. 40, RO 11.583. Sim, eu entendo, essa até é uma questão, acho que vai ser nova aqui na turma, que é o seguinte, eu acho que o empregado que antes da reforma trabalhista tinha direito a horas in itinere, ele não é atingido pela reforma trabalhista, ele continua tendo direito às horas in itinere. É uma condição, uma cláusula mais favorável que aderiu ao contrato dele. Então, a minha divergência com o relator é essa. Eu estou mantendo a minha posição nesse sentido, porque eu entendo que, uma vez que o direito ele era previsto em lei e a lei mudou, revogou esse direito, eu não vejo como mantê-lo na condição mais favorável. Manter. No período anterior à reforma, não é isso, Bozon? A questão é não aplicar só quanto aos substituídos anteriores. Anteriores à reforma. Não após. Mas os contratados anteriormente, né? O Delé não acha que não há. Aí nós vamos manter. Mas a situação nós vamos ter, por exemplo, no ônibus, empregados que recebem as horas in itinere e outros que não recebem as horas in itinere. É a vida. E eu temo que isso possa incentivar, inclusive, o empregador a dispensá-los, porque são horas in itinere na faixa de 2 a 3 horas por dia. Então, minha leitura... O sindicato talvez vá provocar a dispensa desses... Pois é. Mas isso não é problema meu. Eu não voto, mas eu não vejo isso como condição. Isso aí é um direito objetivo. Até o dia da reforma vale. Do dia seguinte em diante, deixa de valer. Pois é. Porque a lei não pode ser aplicada retroativamente. Eu entendo como Vossa Excelência nesse caso. Mas como vota a doutora Camila? Eu acompanho a divergência do desembargador Bozon.
Então, proclamo o resultado por maioria, ficando vencido o eminente Então, nós temos que adequar o voto só um aqui, minuto. né? Já que eu causei o problema, eu vou te ajudar nisso. Sem problema. É fácil. É apenas uma questão de resguardar esses substituídos, né? Mantendo o direito às horas in itinere, os contratados anteriormente à reforma, não é isso? Isso. Doutor Bozon. Então, ok. Eu faço a adequação sem problema. Só um minuto, presidente. Viu? Onde está aqui em itinere, antes da letra B? Deixa ele por último. No final, para fins de apuração das horas in itinere? Tá. Ressalvado o direito de substituídos admitidos antes da denominada reforma trabalhista. Segredo de justiça por quê, presidente? Eu vou criar caso toda vez, porque eles estão abusando desse negócio. Pois é, vem carimbado desde lá embaixo, né? Pois é, mas a gente pode quebrar. O 4 agora? Pode. Mas Porque tá uma esse é meio mania de pesado segredo mesmo, de a justiça. situação o próximo que o senhor está... Eu ouvi essa conversa segredo de justiça. Vossa Excelência está se referindo ao processo número 4? Não, o segredo de justiça vai ficar para o final de tudo. Chama o seguinte desimpedido. Porque se dá uma mão de obra, tem que sair todo mundo da sala, não tem onde ficar. É verdade. Número 14, RO 10-324-04-2018. Inscrita, doutora Thaisa Silva. Ausente. A divergência? Só um minuto, presidente. 14 do Delane, né? É. É o 10... Repete o número? 10-324. Não, presidente. Não, integralmente de acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Agora eu peço aos senhores advogados, advogadas e demais pessoas presentes que se ausentem por 1 minuto à sala de sessão, porque faremos o pregão de um processo em segredo de justiça. Número 4 da minha mão. Qual que é o segredo de justiça? É segredo, ora. Não pode ser dito, ainda tem gente aqui dentro. Não, em gênero. Não, nem em gênero, tem gente aqui. Tem uma antipatia com esse negócio de segredo. Eu também. Até porque... Agora pode chamar os circunstantes novamente para a sala. Mas não tinha como sair dessa.
Você explicou bem. É a falta de segurança Foi. pública. É o estado de coisa do Brasil. Se tivesse transporte público, ela tinha que fazer o mesmo caminho. E foi pega no E caminho. ela havia declarado que ela não precisava nem de vale transporte, porque ela ia para casa a pé. Então, foi passar a passarela. Bom, agora o povo já voltou. Acabou o comentário. Continua só entre nós aqui, hein? Segredo, hein? Vamos chamar agora os processos cuja inscrição de sustentação foram feitos nessa sala de sessão. Sala de sessão, relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceira votante, desembargadora Camila. 66 da pauta. RO 122.800, 16/2007. É apenas para assistir. O advogado está presente para assistir. Número 66 da pauta. 66? 66. Modelinho. É seu, né? É meu. É nosso, né? Não, eu não quero, não. Conheço o agravo de petição interposto pela executada no mérito do-lhe provimento parcial para determinar que seja retirada a restrição de circulação do veículo Hyundai Azera 3.0 V6, ano 2014-2015, placa FQN 0115, Renavan 01015732-280, e que a execução seja direcionada para os demais bens indicados pela executada e que foram aceitos pelo exequente, com o cancelamento do mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo supracitado. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 34, da mesma sala, RO 10.872, 19/2015. Está presente Dr. Pedro Ângelo Rodrigues, pela reclamada. 34, processo 10.872. Conheça em parte o agravo de petição, deixando de conhecê-lo quanto ao reconhecimento do grupo econômico por incabível e diante da ausência de garantia do juízo. No mérito, nego-lhe provimento, fixando custas de execução no importe de R$ 44,26 pelos agravantes. E conceda a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação. Boa tarde a todos. Aguardo divergência. Há divergência? Sem divergência. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa semana a todos. Recebeu o quê? Não. Se o Milton é relator, eu não voto, não. Tá certo. Sala de sessão, relator, juiz convocado Delane, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon, número 10, processo 10.183, 97/2017. O advogado está presente para assistir. Dr. Fernando Antônio Ribas. Qual que é o número, por favor? 10 da pauta, 10.183, 97. 183, né? Ok. A palavra, doutor Delane. Aí, ó. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto no mérito dando parcial provimento para determinar que o pagamento da indenização por danos morais seja de forma mensal no valor de R$ 1.171,26, mediante inclusão em folha de pagamento até o implemento de 75 anos de idade, excluindo-se da condenação, por consequência, o valor adicional de R$ 234.252, mantido o valor da condenação por compatível. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Da mesma sala, número 15, ROPS 10.325, 37/2018. Está presente Dr. Afrânio Soares Lara, pela reclamada. 15, ROPS 10.325. Doutor Delane. Com a palavra, doutor Delane. Senhor presidente, aqui estou rejeitando a preliminar de deserção arguída pela reclamada e conhecendo os recursos interpostos, eis que atendidos os pressupostos legais de admissibilidade.
Estou dando provimento parcial ao recurso da reclamante para deferir o intervalo entre a jornada do artigo 384 da CLT com os mesmos parâmetros e reflexos deferidos quando a extrapolação apurada pelos cartões de ponto revelar excesso diário maior que 15 minutos. Estou negando provimento ao apelo da reclamada, confirmando, quanto ao mais, a respeitável decisão recorrida. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Afrânio Soares Lara. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, demais desembargadores, componentes da mesa, colegas advogados e demais presentes. A questão, que eu tentarei ser bastante breve. Em respeitável sentença, o meritíssimo juiz, preocupado com a ocorrência de enriquecimento sem causa, determinou que fossem decotados dos cálculos das horas extras os valores pagos a título de hora extras constantes dos contra-cheques. Contudo, data máxima vênia, eu venho ressaltar que, a fim de que efetivamente não exista o enriquecimento sem causa, devem ser também, redobrada a vênia, descontados os dias não trabalhados, os atrasos, os dias não trabalhados e os atrasos da obreira que não foram descontados pela empresa. Ou seja, estão demonstrados que por diversas vezes ela faltou ao serviço, ela chegou tarde, ela saiu mais cedo e a empresa não descontou. Não por ser complacente, não por ter sido complacente, mas porque havia um acordo verbal entre as partes de compensação da jornada. Então, com o devido à vênia, eu peço que esse ponto seja reformado da decisão e da sentença. Obrigado. Senhor presidente, aqui eu estou verificando, em face da sustentação, talvez para evitar alguma lacuna no meu voto, eu vou retirar de pauta e analisar esse ponto específico. Então, fica retirado de pauta e o senhor será intimado oportunamente. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Qual que é o ponto, Delane? A compensação de horas, de dias que ela faltou. Sala de sessão do Ministério Público, relator, observar a frequência. Desembargador Milton, segundo votante, juiz convocado Delane, terceira votante, desembargadora Camila. O processo número 1, RO 10, 132, 56, 2018. Doutor Eduardo. A palavra. Conheço os recursos ordinários do sindicato autor e do Ministério Público, no mérito nego-lhes provimento. E concedo a palavra ao eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Eduardo Botelho. Senhor presidente, egrégia turma, neste processo, o Ministério Público foi chamado ao campo processual como custos iuris, uma ação de cumprimento de convenção coletiva aflorada pelo sindicato em referência ao laboratório Cecília. Não, desculpe, laboratório Santa Cecília. Como eu estou como custo iuris e o colega praticou todos os atos necessários à defesa do interesse público, doutor Sérgio Oliveira de Alencar, eu vou só assistir, senhor presidente. Muito obrigado. Há divergência? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Um pedido de preferência para assistir o julgamento, sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Delane, número 13 da pauta, RO 11.455, 14/2016. Qual minuto, presidente? Não, é doutor Bozon. Qual minuto, presidente? Passou um minuto. Mas você só mais um minuto. PJ. Eu estou negando provimento ao recurso. Só assistir, presidente. Estou de acordo, doutor Delane? Acompanhando. Então, unanimidade, assim sim, proclamo o resultado. Processo seguinte.
processo. Então, vamos agora ao julgamento dos processos eletrônicos da desembargadora Camila.